Sim, primeiramente, bom dia, né, pessoal? Então, é o seguinte, então a gente basicamente criava uma pasta em qualquer canto, né? E a gente ia fazendo ali o nosso site dentro dessa pasta. Beleza. Então, o que foi que a gente já viu? A gente já trabalhou com HTML, né? A gente já conhece aí um pouco de HTML e CSS, né? Então, a gente também já conhece um pouquinho de CSS. Sendo bem sincero, a gente conhece mais HTML do que CSS. Beleza. O que foi que eu já planejei para a aula de hoje? Eu sabia já que ia dar esses problemas, certo? Professor, como é que o senhor sabia? Enfim, experiência, né? A gente já dá aula há bastante tempo com isso. Independente de ser no online ou no presencial, sempre dá esse problema quando vai instalar os servidores, né? Então, o que é isso que nós fizemos agora? Então, como eu estava falando para vocês, a gente estava trabalhando avulso, só colocando ali em qualquer canto, beleza. Só que chega um momento que a gente precisa, né, ter algo mais profissional. E esse algo profissional realmente requer que a gente faça o nosso site usando uma estrutura, né, profissional de internet. Então, o que acontece? Né? Vou contar aqui uma historinha só para você entender. Quando você pega ali o teu celular e coloca lá para você ver lá o aplicativo do Facebook, do Instagram, do Twitter, enfim, o YouTube, qualquer coisa do tipo, você tem que entender que isso não está no teu celular, né? Quando tu instala um aplicativo, você tem ali o programa do aplicativo que está no teu celular, mas todos os dados que você vê, ou seja, a aplicação em si, ela está no computador lá do Google, né? Ela está nos computadores do Facebook, né? Então, se tu acessar o WhatsApp, tu acessar o Instagram, tu acessar Facebook, tu vai estar acessando os servidores do Facebook. O que é isso? É o computador que eles têm lá, né? Que tudo deles está instalado nesse computador. O site deles estão rodando nesse computador. O que tu vê é só a resposta desse servidor, né? Que a gente chama de request, né? É o request e a resposta desse request aí, dessas permissões. Então, beleza. O que foi que nós fizemos, basicamente? A gente acabou de criar um servidor também. Então, a gente está mais profissional agora, digamos assim. A gente criou um servidor. Aí você deve estar perguntando, eu só não criei nada não. Eu só instalei aqui o que o senhor pediu para instalar. Realmente isso é verdade. Até porque, para a gente criar um servidor, a gente precisa ter um certo conhecimento de redes, né? Ou seja, a gente vai precisar configurar, a gente precisa de alguns pré-requisitos para a gente criar um servidor. Vou te dar um exemplo. Você quer criar um servidor. Primeira coisa, você precisa ter aí um Linux, né? E sendo bem sincero, não é qualquer distribuição que você consegue fazer, certo? Normalmente a galera gosta de criar esses servidores usando o Slackware, né? Pelo menos no meu tempo a galera usava muito o Slackware no Linux para criar. Se for no Windows, por exemplo, você vai criar um servidor Windows. Então você vai instalar lá o Windows Server, né? O Windows Server, que é a aplicação do Windows que cria servidores, né? E por aí vai. Então, basicamente, o que é um servidor? Servidor é um computador que você prepara para ele servir para você alguma coisa. Pode ser um servidor para servir e-mail, para servir contas de usuário, né, para administrar as pessoas ali da rede, criando conta. Pode ser um servidor de internet, web, que a gente colocou aqui no nosso, né? Enfim, pode ser um servidor só para armazenar arquivos. Então, o servidor, ele serve para te servir alguma coisa. Óbvio, né, que você pega o melhor computador que você tem, lembrando que as pessoas vão estar acessando, né, aquele computador, então tem que ser um computador potente.
Como a gente não tem esse conhecimento, óbvio, alguém deve saber, mas partindo da ideia que a gente não sabe criar esses servidores, o que foi que eu fiz? Eu instalei um aplicativo, que é o Vertrigo. Então, esse aplicativo que eu dei para vocês, Vertrigo, o AMP, Champ, enfim, o que é que ele faz? Ele cria o servidor. Então, em vez de eu fazer, o próprio Vertrigo faz. Quando você instalou, ele acabou de criar o servidor na tua máquina. Olha que interessante, ó, olha que interessante. Esse servidor que ele cria é um Linux. É um Linux. Aí você deve estar se perguntando, professor, quer dizer que está rodando um Linux no meu computador? Está rodando um Linux? Tá. Só que nós chamamos isso de máquina virtual. Por que é a máquina virtual? Porque ele instalou, né, ele instalou esse servidor dentro de um computador físico. Ou seja, o teu Windows aqui é um computador físico, né? Então ele instalou um aplicativo dentro do teu computador. Então ele é uma máquina virtual. É como se tu tivesse outro computador dentro do teu, certo? Show? Então é o que nós chamamos de máquina virtual. Você acabou de instalar uma máquina virtual. Você tem um computador Linux dentro do seu Windows. Show de bola. Professor, onde é que está esse cara? Só para a gente entender, para a gente começar a conhecer. Pessoal, ele está lá em C, arquivos de programas, Vertrigo, né? Então você vai localizar aí que ele vai estar lá em arquivos de programas, Vertrigo Server. Então localizem aí, pessoal, localizem. Localizem porque a gente vai usar. Vertrigo Server. Disco local C, arquivos de programas, Vertrigo Server. Fala, professor, o meu aqui não tá não. Pessoal, se não tiver em arquivos de programas, está no outro arquivo de programas, certo? Que é o x86. Se você não achar em um, procura no outro. Pronto, então deu certo. Você localizou, o que é que nós vamos fazer? Só para você entender. Você vai entrar nessa pasta do Vertrigo. Quando você entrar nessa pasta, pessoal, lembrando que o Vertrigo serve, essa pasta é o servidor, né? Essa pasta é o servidor. Então, quando tu entra no servidor, você vai ver que tem um monte de pasta lá, né? Lá dentro. Não sei se vocês estão acompanhando, deixa eu mostrar aqui. Estão acompanhando.
Dentro dessas pastas, pessoal, é o que está instalado no servidor, né? Vou dar um exemplo. Você tem um Windows, né? No Windows você tem documentos, downloads, imagens, músicas, né? Você tem tudo isso que já vem instalado no Windows, certo? Já vem aí, você já tem vários programas instalados, você tem um Paint, você tem um Notepad, você tem calculadora, né? Então, do mesmo jeito, aqui no teu servidor, no Vertrigo, ou no AMP, né? Ou no Champ, quem tiver aí. Lembrando que a gente não tem só o Vertrigo como servidor, né? A gente tem vários aplicativos aí, pessoal, que criam servidor, certo? Tem vários, tem vários. Eu escolhi aqui o Vertrigo só para fazer diferente. Porque lá na aula a gente usa, por exemplo, o Champ, o AMP, né? É a mesma coisa. Então, olha o que é que já tem instalado no nosso servidor. Olha o que é que já tem instalado. Já tem instalado o Apache. É esse cara aqui, ó, que faz a mágica acontecer. É o Apache, pessoal. É o Apache que cria a internet, né? É ele que transforma o meu computador em um servidor web. Então, a mágica está aqui, ó, o Apache. Então, aqui tem um Apache. Ó, a gente tem aqui um banco de dados. Esse MySQL aqui é um banco de dados, certo? Ah, professor, não vi banco de dados, não. Não tem problema. Mas saiba que isso aqui é um banco. A gente tem uma linguagem de programação instalada, que é o PHP. Ah, professor, e se eu quisesse que no meu servidor tivesse a linguagem Java, tivesse Windows, C Sharp, o ASP, então você teria que baixar um servidor que tivesse instalado essas linguagens, né? Beleza? Por exemplo, se eu não me engano, o JBoss, né? O JBoss ele já traz o Java instalado, enfim, a gente tem outros servidores aí que fazem isso. Mas no nosso caso aqui, ele tem o MySQL, um banco, e ele tem já uma linguagem de programação instalada. Beleza. Tudo que tu colocar aqui dentro, ele está no teu servidor. Show de bola, professor. Beleza. Porém, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Quando tu vai acessar um site, certo? Você digita lá facebook.com. O que é que o Facebook faz? Vai lá no servidor do Facebook. Vai lá no servidor do Facebook. Você coloca lá o YouTube, né? youtube.com. Ele vai lá no servidor do YouTube. Show. Quando ele chega, pessoal, o servidor dele tem tudo dentro. Como é que o navegador vai saber que é para mostrar páginas de internet? Olha, eu quero ver páginas. Porque, pessoal, a gente coloca dentro dessa pastazinha aqui, ó, www. Então, beleza. Lembrando que no servidor, o servidor é um computador. Eu posso ter tudo que eu quiser nele, certo? Agora, no nosso caso, como é um servidor web, se eu quiser que o meu arquivo apareça para outra pessoa, se eu quiser que o meu site apareça, tem que estar dentro da www. Ah, professor, então é por isso que quando eu vou acessar um site, entendi. É por isso que quando eu vou acessar um site, eu coloco www, né? Ó, por exemplo, vou acessar lá um site, www.facebook.com. Então, eu estou acessando aqui, ó. Qual é o endereço do servidor? Estão vendo, né? Deixa eu colocar. Pronto. Beleza. Qual é o endereço do servidor? facebook.com. Isso aqui é o endereço, né? Só para lembrar, para quem não entende, quando a gente fala de internet, a gente está falando de servidores em rede, né? Computadores em rede. Ou seja, é um computador acessando outro servidor, que é um computador, e por aí vai. Então, internet são computadores em rede. Beleza, professor. Se é um computador em rede, eles têm um endereço. Então, você tem que imaginar que cada computador é uma pessoa. Imagine isso. Cada computador é uma pessoa.
Para elas se comunicarem, elas têm que ter um endereço, que a gente chama de IP. IP, vocês conhecem mais do que eu aí o IP, né? Você tem ali o IP. Ah, professor, então quer dizer que se eu acessar um site pelo IP, dá certo? Dá. Como eu disse, pessoal, cada computador é um servidor. Se está na internet, se está em rede, tem um IP, certo? Tem um IP. Então, eu posso, por exemplo, só por curiosidade, só para a gente entender esse processo, eu posso vir aqui, por exemplo, abrir o meu prompt. Eu coloquei aqui, abrir meu prompt aqui de comando. Ó. Beleza. Eu posso vir aqui, por exemplo, e dar um ping, ó, só para você ter noção. Ó. Ping www.cpep.org. Isso aqui é o nome, certo? Já vou explicar porque esse nome, ó, tô pingando. Eu tô mandando um pacote para lá. Ah, coloquei o T mais. Pronto. Então vou pingar aqui de novo, né? Vou colocar minúsculo aqui. www.cpep.org. Então, beleza. Ó, o que acontece? Eu mandei pingar, né? Eu mandei pingar no cpep.org. Mas olha só quem está me respondendo, né? Quem está me respondendo é um número. Ou seja, só quem está me respondendo é o servidor, é o IP dele, né? É o IP. Beleza, professor. Tranquilo. Beleza. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando eu coloco aqui o endereço, cpep.org. Show. Beleza. O que é que está acontecendo? Esse cpep.org aqui é o que nós chamamos de DNS. Porque senão, pessoal, fica complicado eu dizer assim para a pessoa: ei, cara, acessa lá o meu site, o 92.48.32.50. Então, existe um tipo de serviço chamado de DNS. O que é que ele faz? Ele pega um nome, falando aqui de uma maneira bem grosseira, né? Ele pega um nome e associa a um IP. Lembrando que o IP é o próprio computador, é o servidor, certo? Beleza. Então, quando tu digita o nome cpep.org, ele está acessando o teu servidor. Beleza. cpep.org. Então, tu faz assim, ó. www.cpep.org. Olha o que é que eu estou fazendo. Olha o que é que eu estou fazendo. Vai lá no meu servidor, cpep.org, e acessa a pasta www. World Wide Web. Né? Então, é dentro dessa pasta que está os meus arquivos de internet. Então, quando você digita lá no navegador, você está dizendo isso. Vai lá no servidor, cpep.org, e acessa a www, que é justamente essa belezura aqui. Beleza? Então, eu acho que deu para a gente entender aí mais ou menos, certo? A gente só tem um minuto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir aqui bem rápido. Depois a gente dá um intervalo. Vamos continuar aqui. Eu vou encerrar, pessoal. Entrem logo. Não se perdam, não. Entrem logo. Fechar logo aqui.